hoje estamos aqui com Leonardo Guedes, formado em Direito do Paraná, cria dos confins da Rio Branco, aqui na nossa nave espacial. Isso aí, Fabiano. É isso aí, Leonardo, cria na Rio Branco, voltando às origens, veio aqui hoje para nos dar uma letra sobre, né, a sua visão dessa situação, a gente tentar chegar um pouquinho mais do fator histórico, do momento histórico e falar um pouquinho para nós o que ele tem visto neste Brasilzão e neste mundão aí de Deus, né? Fabiano, tu é meu brother, cara, a gente se conhece há quantos anos, entendeu? Vivemos aqui boa parte da nossa juventude. Sim. Né? Não que nós não sejamos jovens, continuamos, vamos continuar jovens por muitos anos. Essa é a fase mais longa e mais produtiva da vida, né? Esse mundão é de Deus ou é dos homens? É mundão de Deus, né? Mas a gente sabe o que tem por trás desse pensamento aí, né? Exatamente, cara. Eu fiz um vídeo aqui pro teu canal sobre consciência de classe e foi um momento muito diferente para mim, né? Porque a gente sempre troca ideia, conversa com a galera na rua, fala a nossa opinião nas redes sociais, mas é difícil parar para bater um papo mesmo, o que tá rolando. E foi um momento... O que significam aquelas postagens. De autorreflexão. Exatamente. Isso aí que tá rolando, principalmente do negócio que você pediu para eu fazer para ti, que era da consciência de classe. Consciência de classe. Porque parece uma coisa tão óbvia. As pessoas falam consciência de classe e alguns dão risada, porque tá achando que, sei lá, tá tirando alguma onda. Papo de comunista. Ou sei lá, né? Muitas vezes gera uma coisa assim, como é uma coisa tão distante da realidade da pessoa, ela acha que tu tá tirando onda, que tu tá brincando. Isso não é brincadeira, entendeu? Isso aí afeta a nossa vida dentro do nosso dia a dia, desde que tu acorda até a hora que tu dorme. Aí vai o pensamento, além do negócio social, um pouco filosófico. Tipo, por que eu tô aqui acordando cedo, indo dormir tarde, vivendo a vida numa loucura, que eu tenho que ganhar dinheiro para ficar rico, para não sei quem, tal. Dentro dessa dinâmica capitalista. Nessa paranoia que eles colocam na nossa cabeça, que a gente tem que fazer um esforço absurdo para não sei o quê. E muitas vezes é parado que a gente ganha prazer, não fazendo muitos esforços. Entendeu? Sim. E aí, tipo, o cara que pra mim é uma grande figura, o Geandrão, tu vai ter que chamar ele, com certeza. Salve, Geandrão, Janjão, né? O nosso agrimensor do bairro. O cara é um exemplo pra mim, porque pra ele não precisa muito, entendeu? Ele se formou em geografia, começou a mexer com o negócio de agrimensor, sem grandes assim. Tu vê que ele faz um negócio porque curte o trampo. A grana é simplesmente o que ele ganha. Sim. E justo, talvez até menos. Porque ele faz aquilo vivendo a vida real. E que tem um intermediário. Exatamente. Daí a vida do cara é o seguinte, ele é casado, tem 2 filhos, mora na São Luís, daí tem casa na praia, simples, lá no Frade. Então, quem tem orgulho de chegar e dizer assim, ó, comprei uma casa no Frade. Mas pra ele é a praia igual. No Frade, onde é o Frade? O Frade após o Quintão, mano. Nos confins de Quintão, né? Quintão já é. Mas não tô debochando da galera do Frade, cresceu muito por lá. E como é que eu vou falar mal da praia que eu frequento? Mas é fora da curva, né? Hoje a galera de Quintão nem do Frade, beleza? Pessoal que é mais longe. Litoral norte, mas é o sul do norte, né? Que daí é saindo ali de Pinhal, Magistério, Quintão, e daí tem o Frade, tem até a Dunas Altas lá, tem outras subdivisões. E o cara já tá assim, já consegue, alcança o mar, né? Porque a gente tem visto muitas pessoas aqui dentro do meio urbano, as pessoas não conseguem ir no mar. E o que elas conseguem ir é até uma praça, ter um momento de lazer, né? Qual que foi a moral de eu dar todo esse exemplo que a gente tá falando, para não desviar? Não, mas eu sempre volto pro social, eu já pensei... Não. Qual que é? É porque ele vive coisas simples, né? Uma coisa simples. Casa de madeira até meio perigosa. Não precisa trabalhar 12 horas por dia, dias após dia, né? Atrás daquela renda a mais. Que claro que tem pessoas que eu conheço que trabalham 12 horas por dia e estão ganhando um salário mínimo um pouquinho mais. Mas não, Fabiano, não é isso também. Não é se matar. Não, isso, exatamente. Não que ninguém tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Óbvio que tem. Isso é óbvio. Só que assim, ó, tu tem uma ideia da escada social e da guerra de classes, tu consegue tratar isso com um pouco mais de
competitividade e passividade. Vamos fazer um exemplo. É a primeira vez que tu conhece uma mulher e tu vai chamar ela para sair, tá? É isso o brasileiro entrando no mercado de trabalho. Ele quer mostrar o melhor dele no primeiro encontro. Quer chegar bem. Entendeu? Daí chega no horário, faz tudo. É isso que eles querem, que tu seja sempre uma donzela para eles. Sempre cortejando para eles não te mandar embora. E tu tem que... A massa trabalhadora tem um poder de barganha muito maior. A gente não precisa se fazer de donzela para ninguém. Só que isso tem que ser coletivo. Entendeu? Não, que é a consciência de classe. É a questão seguinte, quem está me ouvindo, tá? Os privilegiados que estão vendo o canal do Fabiano aqui. Salve! O que é a tal da consciência de classe? É saber que ninguém está te fazendo um favor ao te dar um trabalho. Tu está pagando com o teu trabalho, pelo contrário. Essa conta não está fechando para ti, tu está perdendo. Essa é a viagem que precisa, todo mundo tem que entrar nessa, que é tão básico. Só que não consegue, porque eles fazem uma cortina de fumaça. Como o patrão estivesse fazendo um favor pro trabalhador. Exatamente, praticamente te obrigam a agradecer por aquilo. É festa de fim de ano, é homenagem aos líderes, é reunião. Aí te leva o trabalhador a um prédio bonito, a um hotel bonito ali em Santa Catarina, em Curitiba, Paraná. E aí tu volta pra lá dizendo, olha, eu sou da empresa tal, eu sou. Um exemplo disso são esses vídeos que estão fazendo, não sei se vocês já acompanharam, o Fabiano já deve ter ouvido falar, que estão fazendo coreografias no Coco Bambu lá, que eles fizeram coreografias, Tipo, aquilo é um assédio moral mais grave que tem. Porque eles não fazem. Se tu perguntar para cada um deles, tu pode crer que não vai ter sido obrigado. Eles fizeram aquilo porque eles quiseram. Porque foi uma doutrina quando ele entrou na empresa. Um teatro tão que ele se envolveu que para aquilo faz parte do serviço. Ideologia capitalista. Faz parte do serviço. Essa é a palavra. Faz parte do serviço fazer aquele teatro. E graças a Deus que eu trabalho nessa empresa. Nossa, que empresa linda. Infelizmente está assim agora. A pessoa... E eu vejo, Leonardo, que a questão com essa história aí do Estado mínimo, que para mim é sinônimo, é outro termino que é bem... Para fazer o quê? Não, daqui a pouco nós não teremos, mas antigamente existia países que possuíam grandes indústrias. Sim. Hoje nós temos grandes indústrias que possuem países. Consegue ver a lógica? Eu, na minha visão, na minha humilde visão, eu acho que a gente está voltando para o tempo feudal. A gente está dando um passo, a gente deu um passo para frente e agora a gente está dando um passo para trás. Porque um Estado fraco, quem são que dominam? Quem são os que dominam? São os grandes capitalistas. A Amazon, vamos supor a Amazon, esse pessoal do iFood aí que hoje que emprega... Olha só, um exemplo. Os Correios é a empresa que mais emprega brasileiros. São cerca de 160 mil empregados Correio tem. O Correio. Porque é uma empresa que está em todas as cidades. Então, nós não temos mais grandes empresas hoje no Brasil. Essa história que a gente tinha uma Volkswagen, uma Ford, um negócio, não tem mais. É tudo, tudo pulverizado. Deixa eu falar uma coisa também, que é muito importante falar. A privação não é só do capital. Eles fazem um esforço danado e diário para privar principalmente o pobre da cultura e do conhecimento. O que acontece? Para tu entrar nos Correios, tu tem que passar por uma prova de concurso. Para tu ter mais colocação no concurso, tu tem que pagar um cursinho. Eles fazem o máximo para tirar do povo a condição mais básica de simplesmente concorrer, que é o discurso, né, do neoliberal. Todo mundo tem oportunidades iguais. Que oportunidades iguais é essa? Que eu não posso fazer cursinho, não tenho capital. Tu tem que trabalhar, tem que ralar, né? Não pode pagar o cursinho. Então o próprio exemplo que tu deu, ele tem uma chaga. Entendeu? Isso é sistêmico. Tá torto. Não, né? Não é mais do que torto. Ele tá podre por dentro. Entendeu? Essa é a grande ideia que o pessoal tem que ter. E a gente não tá perdendo nada por isso. Porque o mais ferrado que o brasileiro tá hoje, eu acho difícil. A gente sempre se surpreende negativamente. Para pior, sempre acho que pode ficar assim. Agora, a gente não se acordar, não se acordar. Uma inflação que eu nunca vi na minha vida, recente, minha vida jovem. Pior situação, inclusive pior que a Dilma. Pode comparar número, assim, quem quiser fazer comparação, não é
político partidário isso aqui. É só... Esse é um lance assim, ó, vou te dizer, eu sou cria, e eu venho lá, a minha lembrança, a minha memória política mais antiga foi da morte do Tancredo, Sarney, e eu te digo todos os presidentes que vieram. Quando entrou o Fernando Henrique, nós tínhamos inflação de 30% ao mês. 30% ao mês. O Fernando Henrique dolarizou a economia, verdade, que fez a URV, não, mas deixa eu só colocar. E depois do Fernando Henrique, desde os tempos, a inflação maior está hoje. Não, mas é só para deixar claro que começou no Itamar, né? O Fernando Henrique era ministro do Itamar. Tu falou bem, começou lá no Itamar. Isso. Lá no Itamar. E que foi o plano real, e hoje nós vemos que a realidade não é tão real assim, a realidade é em dólar. Estão fazendo inclusive estão fazendo os memes, tá rolando aí, né, que a nova nota de 1 é o 10. É o 10, pois é, não, porque hoje a realidade não é real. Não é exagero isso, não é exagero. Mas um pouco de exagero, mas nem tanto. Mas se a gente for falar aquele lance, que lá quando teve o último o último governo de esquerda, o salário mínimo era 342 dólares, em dólares. E hoje o salário mínimo está em 194 dólares. Eu acho que quem tem 2 neurônios, consegue ver se hoje está melhor ou se hoje está pior, né? E nós estamos indo se o povo não se levantar, se o povo não tomar a chamada consciência de classe, se o povo não se organizar, a coisa vai piorar. Sim, só para trazer aquele teu exemplo para o contexto também, né? Com relação ao negócio da inflação, né? O que acontece? Está se tornando normal, uma coisa que não era antes. Sem marcar preço? Não, subiu o dobro da gasolina num ano só. No início do ano estava R$3, R$ 2,99, R$ 2,89. Nesse mesmo ano, gente, 2021. E agora a gasolina está batendo a cifra de quase 8 em alguns lugares. Tá, eu moro no Paraná, é um pouquinho melhor lá. Tá, tá 6,20, mas é muito caro para 4,99, que estava há pouco tempo atrás estava 4,99. Então é uma coisa muito, muito mesmo acentuada e que prejudica só o pobre. E o pessoal que faz uma pergunta para mim, Fabiano, quando eu começo a discutir esse tipo de assunto, o pessoal fala assim para mim, mas a gente vai no Beto Carreiro e tem filas para entrar, a gente vai tentar pegar uma casa no Ano Novo em Camboriú e não consegue. A resposta é muito simples, o rico não deixou de ser rico. Os ricos continuam fazendo as mesmas coisas que eles sempre fizeram. A gasolina cara, ela encarece quem tá fudido é o pobre. É o pessoal que pega ônibus. Tu acha que alguém que ganha mais de 8 mil por mês está preocupado com o preço de ônibus? E se vai aumentar ou se vai diminuir, ou se vai ficar grátis? Não faz diferença. E eu tô falando de pessoas muito próximas. Então, a classe social, ela tem escadinhas. Essa galera que tá no comando hoje, são esses que se acham ricos. Porque tu acha que ganhar 10 conto no Brasil é ser rico? As pessoas acham que sim. Só que essa galera é um nicho, é quase um plasma em cima da massa de pobres, que tá quase no mesmo nível, um pouquinho acima, boiando em cima. É o chamado abismo social. Porque o cara acha que ganha 8 conto por mês, vai conseguir sustentar a mesma qualidade de vida que ele tinha em 2006, ele não vai conseguir. E outra coisa, a gente está vendo disparar a inflação, né? E a inflação, subir preço é uma coisa que o povo, uma classe comerciante, é uma coisa que é um vício que gera. Se subir um pouquinho, tem uma questão viciosa na suba de preço, né? É pior do que isso, Fabiano. Porque o preço começa a subir, tu não segura mais. Não. Quando tu se coloca do lado de lá do balcão, a tua chave inverte toda. É isso que é a guerra de classes. A chave inverte. Eles estão de lá empurrando para cá e a gente não empurra para lá. Então, quando tu não empurra para cá e não empurra para lá, só vai descendo, só vai oprimindo mais. Não, mas aí o que acontece? Esse pessoal que está do lado de lá do balcão vai subindo os preços, subindo. Vou subir mais um pouquinho. O povo não berrou, vou subir mais um pouquinho. Não aconteceu nada, vou subir mais um pouquinho. Chega no final do ano, a inflação de... Aí tu tem que estar pedindo favor para emprego. Voltamos no mesmo link, no mesmo assunto. Que daí o povo tá colocaram numa situação... Essa gangorra não tá fechando... Não tá só um lado ganhando...
o que acontece? Daqui a pouco, uma coisa básica, que é a mão de obra, que é o trabalho, que é a força de trabalho, nada acontece sem o trabalhador, uma camisa não é costurada se não tiver um trabalhador, um carro não é montado se não tiver um trabalhador, o trabalhador faz tudo. Se o trabalhador, a base. É tudo, é o mar. É a base. Se o trabalhador parar, não tem vida. Não tem vida. Não existe vida na Terra, entendeu? Porque não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Só que é que nem isso aí, o nosso amigo Eduardo Marinho, não conheço, só admiro o trabalho dele. Eduardo Marinho, sim, eu vi uma parada dele. Ele fala isso, ele fala que, na verdade, a oligarquia, o capital, tá na mão. Quem tem mais para barganhar somos nós. Só que nós temos consciência. Quem produz a riqueza de um país é o povo. Não é o cara que está lá emprestando dinheiro, que está ganhando juros. É isso aqui, ó. Tu tem isso aqui de população num país. E isso aqui tem organiza tudo, como se fosse um cérebro. Aqui fica o puro, o 100% do capital, 90%, 98%. E 2% para cá. Pensa como se fosse essa pedra tivesse roxa e isso aqui tivesse um lilás bem clarinho, sem muito concentração, sem muito mineral, né? É isso, é uma coisa absurda que isso aqui tem muito mais poder. Esses livros. Leonardo, o que tu acha? Por que o povo não toma... O que está faltando para o povo tomar consciência? E o povo vai tomar consciência e vai resultar alguma coisa? Não vai? A minha explicação é muito simples. É educação. Porque se tu deixar, a tecnologia cresceu, a informação está de fácil acesso, mas vai ver quem que vai pesquisar alguma coisa sobre um assunto que seja cultural, que seja histórico. Né? Falam tanto de, porque em 64, uns dizem que foi golpe, outros dizem que não foi. Tire suas próprias conclusões. Sim. Vai lá, veja o que aconteceu. Né? É que o povo que não conhece história, ele está fadado a repetir. E daí ele vai dizer, um vai dizer que foi golpe, outro vai dizer que não, e daí ele vai escolher um lado. Isso aí é a mesma coisa que chutar na prova. Não é assim, né? Por favor. Não é assim. Entendeu? Então é isso que eu estou dizendo pra galera, um recado que eu estou tentando mandar. É o seguinte, isso aí que tu estuda na escola, ou que alguém te fala, algum vídeo, alguma coisa, fake news, que tu acha assim, tudo bem, se tiver fake news, tô nem aí. Não mesmo. Que nem o Gabriel, não vou nem falar dele, porque não vou falar mal do cara. Mas a gente sempre discute, porque ele não se importa com política. Ele é da galera do voto nulo. Pô, mas aí votar nulo é votar pelo que tá, não quer tipo, não, tá bom não, pelo contrário. O voto nulo, a galera tá tendo um protesto máximo, tipo, não ao sistema. Mas é um protesto, eu vejo como um protesto errado. Talvez não, mas aí tu tem que... Não tão eficiente, né? Porque independente dos votos nulo ou não votos nulo, a coisa ruim, o cara aquele que tá de fake news, o mal político, ele se elege. Mas, Fabiano, não podemos por esse lado, sabe por quê? Porque quem tá votando nulo, ele tá fazendo uma opção. E isso é muito pessoal dele. Ele tá fazendo a opção de não querer votar em ninguém. Isso não é, nunca vou condenar isso. Também faz parte. Se chegar uma eleição e não tiver nenhum nulo e branco, tá errada essa eleição. Sim. Entendeu? Eu não vou condenar essa galera do voto nulo. Eles talvez estejam mais certos do que eu. O que eu quero tentar é que as pessoas entendam uma coisa muito óbvia. Quem manda, quem dita as regras do que vai acontecer é quem vota. Isso é só um princípio básico. Eu vou te dizer assim, ó. Eu vi uma palestra... Porque o sistema é assim, agora tu quer fazer um protesto e voto nulo, então faça uma revolução proporcional a isso. Para mudar o sistema, porque o sistema te diz que tu não vale nada. A Marilene Chauí, ela diz assim, ó. Quem tem o poder soberano é o povo. Ninguém dá uma coisa que não tem. Quem é que elege o político? Quem é que outorga o poder ao político? O político não tem o poder. Ele só tem quando o povo, através da urna, dá. Então ninguém pode dar uma coisa que não tem. E quem dá o poder para o povo, para o político, é o povo. Exatamente. Então o poder está com o povo. Vindo ao encontro que tu falou do Marinho lá, é a mesma coisa que ele falou. Quem é que trabalha, quem é que vai no hospital, quem é que recolhe o ferido na rua, quem é que constrói o prédio, quem é que constrói a estrada. O país só se faz pela massa trabalhadora. Então, o que nós estamos vendo hoje é que a massa está desunida, estamos perdendo direitos trabalhistas. Hoje já está se falando que o legislado está, quer dizer, que o acordado está acima do legislado.
Tu tá ligado nessa eu tô ligado nessa nova política que tá acontecendo. Tem sido... Mas eu não vou entrar nesse assunto, tá? Não quero entrar nesse particular. Mas, com certeza, existe, né? Isso faz parte. E o sindicato é um instrumento dessa guerra de classes. Quando tu enfraquece o sindicato, muitas pessoas devem reclamar do que elas pagam no lerite ali, aqueles 2%. Às vezes o sindicato não é santo. Óbvio que tem sindicato que sacaneia. É que nem a democracia. Mas assim, ó, é melhor com eles do que sem eles. É melhor com democracia do que sem democracia. É basicamente isso. Porque o trabalhador, muitas vezes, faz aquilo de uma vontade. Ele não quer se reunir, fazer uma chapa. Tira o sindicato, ele acha que vai ficar... ele só quer trabalhar. E é isso que o capital quer. É isso que o capital quer. Que essa pedrinha que eu acabei de demonstrar quer. Entendeu? Que o trabalhador acha que tanto faz. É isso aí, que bom que eu estou empregado. Nossa, só que assim, ó, sem um sindicato... Teve a vida essa empresa. Sem o sindicato, o ano que vem ele vai ganhar um pouquinho. Aqueles 2% que ele deixa de pagar pro sindicato... Não tem voz. Aí que ele vai pro patrão. Ele vai pagar, faz... E daí, só que num ano... mas eu me livrei do desconto, né? É que nem agora essa galera que tá achando... Mas não vai ter aumento. Não, a galera que tá achando o máximo que acabou com o DPVAT. Nossa, que legal. O DPVAT acabava com a minha vida. Agora o cara vai lá, se acidenta, se arrebenta de moto, vai reclamar com quem? Pois é. E o DPVAT... Era uma coisa de nada. É uma coisinha de nada, né? Tipo... Mas, nossa, aplaudiram, né? Só que revolucionário esse cara, ele tem um pensamento pra Fredex. É um canetaço que o cara deu. Eu não quero pagar multa, eu não quero pagar nada, eu não quero... Pelo contrário, o que a gente tem que entender é que o Estado existe por uma coisa maior. E se a gente contribui, tem que ter aquilo de volta. A nossa conta não está fechando, é isso. O brasileiro contribui muito e não tem quase nada de retorno. Mas o que tu me diz hoje, né? O pessoal diz, os militares têm que voltar ao poder, porque com o militar tirava essa bandalheira toda de político, aí os militares viviam e estariam no poder. Mas tu sabia hoje, Leonardo, que há um contingente de militares na ativa, não vou dar a informação precisa, mas é mais ou menos isso aí, é cerca de 300 e tantos mil, ou 200 e tantos mil militares na ativa. O número de filhas de militares com pensões vitalícias, desde quando foi criada essa lei que estipula, é quase o mesmo número de militares da ativa. Mais de 190 mil, se eu não me engano. 190 mil. Eu não sabia que já tá. Daqui a pouco nós teremos nós pagaremos 2 quartéis. Nós vamos pagar 2 por 2 com imposto para 2 quartéis. Um quartel na ativa e outro só de filhas de militares. Então, aí tu me diz uma coisa, se os políticos hoje... O problema é sério, eu não sabia que era tão grave assim. Olha isso aí pra te ver. Vai pros números, não acredita que duvida do que eu tô dizendo. Não, tudo Quem bem. Tá me ouvindo aí... Eu tô com medo do farofa que você tá falando, cara. Tá, assim, a duvida do que eu tô falando, eu nem pesquisei isso aí. Pesquisa lá no Google. É bem fácil de achar, que eu pesquisei lá e fui atrás desses números e tô te dizendo aqui. Então, o que acontece? Nós estamos contribuindo... Nós estamos pagando imposto para sustentar pessoas que são plenamente saudáveis, pessoas que tiveram uma educação boa, porque os pais eram militares e conseguiram mandar seus filhos para a faculdade, e nós pagamos pensões vitalícias. É uma monarquia, é um feudo, é uma nobreza que a gente sustenta. E foi a partir desse golpe de 64 que tudo isso aconteceu, né? Porque naquela época se governava por decreto. É o que o Bolsonaro quer fazer, governar por decreto. Ele quer dar golpe... Que é o ditador, né? O ditador governa por decreto. Ele quer dar o golpe dentro do golpe, né? Ele quer... É o exemplo do Fujimori do Chile. Quem está nos olhando aqui, pesquisa Fujimori, que tu vai ver, Fujimori foi eleito democraticamente pelo povo, logo após a saída do Pinochet, e ele deu um golpe no próprio... Que nem o Bolsonaro. Tipo, o Chile tem muito a ver com a nossa história, né? Tá tentando. Então, mas são influências, e o Chile é o maior expoente de um país que mais tempo apoiou os Estados Unidos e toda a história. Aí é que tá, como hoje, se tu for ver o Bolsonaro... Até a bandeira é meio parecida. Se tu for ver o Bolsonaro, o que ele fez? No dia da bandeira, ele caminhou com a bandeira, a gente via a bandeira dos Estados Unidos lá em Brasília, nos protestos. O que eu acho mais engraçado, sabe o que é? Que ele anda com a bandeira dos Estados Unidos e Israel. Porque não é um americano, é um americano. Eu tô aqui criticando, é um povo muito plural. Tem partes dos Estados Unidos muito boas. Assim como cada estado tem uma lei, tem um que é liberado a maconha, outro que não é liberado, tem um que pode aborto, outro não.
Então, assim, tem estados e estados. Tá falando de Estados Unidos. Qual Estados Unidos? Se for o do Biden, é péssimo, né? Que a galera do já Texas, era péssimo o do Trump também, né? O do Trump não, Estados Unidos péssimo. Ah, desculpa, meu. Troquei o nome, então o Biden é bom. Não, meu. O Biden é racional. Eu fui gafe. Não é bom, ele não é bom. Ele só é educado. Ele é educado para explorar o terceiro mundo. Não. Volta a minha fala. Deixa eu voltar a minha fala. Não, vamos cortar, né? Tu não vai cortar. Não, vai passar. Vai passar vergonha. Eu acho que tem. Não pode cortar. Não vamos cortar porque... O nosso eu entrei numas e troquei os nomes. Não, mas isso acontece, tranquilo. Tá, gringo pra mim é tudo gringo. Mas é que entrou num fator legal, porque o Biden, ele não muda, ele vai continuar bem na política. Não, foi um erro assim, tipo, absurdo. Eu troquei o Trump, né? A cara tá mais baixa pela mais alta. O Trump é o problema, né? Porque justamente existe uma coisa que o Reinaldo Azevedo fala no programa dele todo dia, e eu concordo. Existe uma internacional de direita, tá rolando? Existe uma internacional de direita que vários tem essa galera do Trump, tem lá na Europa, tem na Romênia, sei lá, que eles chamam, tem até uns que se auto-intitulam, como é que é? Verdade. Isso o capital é internacional. O capital não tem pátria, o capital não tem amigos, o capital não tem solidariedade, o capital é internacional. O capital, hoje o que a gente tem? A Amazon, tá em tudo que é país, tá sugando. O Uber, tá sugando. O Uber tem pátria? O capital não tem pátria. Não tem pátria. Então, o que a gente pensava há tempo? O que a gente tem? A internacional, comunista. Não, mas hoje isso tá rolando mesmo. Hoje o capitalismo, tipo, não tem pátria. Não, mas não é isso, cara. Tem uma galera do capitalismo que sabe pensar e faz as coisas... Capitalismo nacionalista. Mas os grandes... O que é um Estado mínimo? Para que serve um Estado mínimo? É para assim, abrir as porteiras, para vir tudo que é empresa internacional. Não, só para te dar um exemplo, para fechar aquele assunto. A França, por exemplo, é um país extremamente explorador, capitalista. Mas é fechado. Não, eu vejo ele bem fechado. Mas tu vê que para fora, parece assim que é um país que defende a natureza, que são do bem, que são transexuais. Já foi a Revolução Francesa. Eles são, nossa, um pavão. Um exemplo. Só que por dentro eles são podres, porque eles vêm da mesma Revolução Burguesa lá. Sim, mas é que a gente, assim, ó, o capitalismo, ele é um ácido. Só que ele tem uma outra veste, mas é a mesma coisa. Mas tu falaste bem a Revolução Burguesa. O que assim, ó, eu tenho falado o absolutismo. O que derrubou? Era o rei, era o monarca. Aí tinha lá, era a hereditariedade. O rei passava de pai para filho. Aí o que aconteceu, né? Os empresários da época, que é a burguesia, não, para isso aí, tá errado. Vamos tomar conta. Derrubaram o rei, a monarquia, e criaram um Estado. O Estado é uma ferramenta do capitalismo. O Estado é um Estado burguês. Ele foi criado para proteger as leis da burguesia. Tipo, hoje que nós temos esse Estado nosso aqui, que é um espelho é um Estado que... Ele favorece. Os mecanismos dele são feitos para isso. Não, eles são feitos. Ele é excludente. Por exemplo, você falou a Revolução Burguesa. Vamos trazer um exemplo cotidiano para a pessoa entender isso. A rotina da faculdade federal, não só do Paraná, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, ela é feita por uma pessoa que não trabalha. É coisas à tarde, coisas de manhã, e não tem opção. É aquilo, ou tu não vai fazer a federal... Ou tu estuda ou tu trabalha. A federal está ali, tu quer ou não? Tu trabalha ou tu estuda. Não, e pelo que devia ser o contrário, a federal devia se adaptar ao povo. Entendeu? Esse cara não pode estudar. Estamos vendo que um grande contingente de alunos trabalha de dia. Mas quem é que instituiu a faculdade dentro do governo? São a burguesia. O Estado é uma ferramenta da mão da burguesia. Eu não queria terminar esse vídeo sem citar um grande... Pode falar que eu estou falando sendo partidário, mas não é. É por pessoa. O grande Leonel Brizola, Leonel de Moura Brizola. Ele estava lá na luta de 64. Reconheço muitos métodos. Um dos mais ferrenhos... um dos mais ferrenhos críticos da ditadura militar, passou por poucas e boas, matou no peito, sempre foi homem, falou as coisas que ele queria,
E não tinha mídia, não tinha nada. Só que o mais legal, ele não se aparecia. Ah, eu sou contra a mídia, eu sou contra a Globo. Ele nem falava. Não tinha. Entendeu? Era o cara falando as coisas que ele pensava e sempre defendendo a educação. Defendendo o pobre, defendendo a juventude, as crianças. Porque o que acontece? Esse marco... O Brizola é um marco aqui, tanto que o cara que mais construiu escolas no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e foi o governador. Eu tenho que exaltar esse cara. Foi o Leonardo Brizola, o cara, porque ele era um visionário, assim, ó, como, né? Paulo Freire, nosso patrono da educação, que diz que a revolução, chamam ele de revolucionário, porque ele é um cara que diz que a revolução se faz com a educação. E eu quero deixar o salve aqui, já que tu falou do Leonardo Brizola, que foi o cara que mais abriu escola no Brasil. Ele era um revolucionário, ele era um visionário. Exatamente. Sabe o que mais me entristece é que o sistema, ele é muito embranhado, ele é muito perfeito para continuar servindo ao capital. E ele é cheio de espinhos para quem tenta fazer alguma coisa diferente disso, né? E nesse campo eu coloco não uma pessoa, um partido, o PTB, o PDT, que foi criado pelo Brizola. O ideal do PDT é muito lindo, cara. Sim. O ideal do PDT, eu me apaixonei. Tanto é que me filiei ao partido, depois tive que me desfiliar. Mas por quê? Porque a sigla não representava mais a sua origem. Não. Sabe por quê? Claro que existe um núcleo grande lá, que tem os mesmos ideais do Cristóvão Buarque, do Leonel Brizola, do Darcy Ribeiro, e agora do Ciro Gomes. Eu admiro o Ciro Gomes, eu acho ele um cara foda. Só que contrataram um marqueteiro para fazer a campanha dele, que foi o mesmo marqueteiro que se envolveu nas mesmas polêmicas do Lula lá, que... Enfim, foi ele que levou o PT ao poder, não só o PT, como várias outras... Nelson, como é que é o nome dele? O Mendonça? Como é que é o João Santana. João Santana. O João Santana e a mulher dele também, envolvidíssimos em vários problemas. Então, assim, fica um pouco... Daí, ali, eu vi o que aconteceu aqui. Sim, o partido, ele foi para um caminho meio estranho, mas não diminui o legado de Brizola. Não diminui. É por isso que eu quero também fazer a superficial. E aqui a gente tá falando de tudo. É análise política, é análise de partidária. É uma salada de fruta. É isso aí. Mas o lance... Estamos dando a nossa opinião. Quem quiser concordar, concorda. Quem não quiser concordar, comenta embaixo por que não concorda. Fala que isso aqui é para gerar, para fazer alguma... É uma pincelada, é a nossa visão política do momento. O que a gente acha importante ser falado e o que talvez... Porque eu estava vendo esses dias... os aparelhos ideológicos, isso aqui que a gente está falando, você não vai ver na Globo, não vai ver em lugar nenhum, não vai ver no Bom Dia Rio Grande, não vai ver em lugar nenhum. Porque os aparelhos ideológicos, eles estão aí para servir o capital. E quando a gente diz que o Estado está aí para servir o capital, não é uma notícia que querem que o povo saiba, querem que pense que o Estado é soberano. Tanto né, Fabiano, que já foram 2 filmes censurados esse ano. O filme do Marighella, que demorou meses. Foi vendo cinema. Maravilhoso, né? Tem algumas críticas ao filme, mas aí cada um, né, tem a sua visão. Agora é importante que ele foi ao ar. Que bom que a gente está aqui criticando o filme, falando alguma coisa sobre ele, porque ele existiu. Porque nem isso queriam que ele existisse. Então, quem tiver curiosidade, e é até isso, a coisa da revolução que pode levantar a classe, eles colocam no Globoplay. Não vai passar na TVE. Não vai passar, né? Não vai. Né? É um filme histórico e não vai passar, não vai passar na TVE. E mesmo assim foi produzido de um jeito todo firulento, que não é bem assim. Quem quiser mesmo tem um documentário sobre eles na Netflix, que é mais cru, assim, fala um pouco mais a coisa como aconteceu mesmo. Até porque o Marighella não era negro, né? Ele era mulato, filho de italianos, então o Seu Jorge acho que não seria a escolha correta. Sim, mas é que assim, ó, o Seu Jorge, eu tenho acompanhado um pouco essa discussão, assim, ó, tipo, colocou quem era para ser o personagem, né, o ator que ia apresentar ali o Marighella, era o Mano Brown. Era o Mano Brown. E o Mano Brown gravou alguma coisa, mas o Mano Brown tava com muito show, e aí não deu pra seguir. Aí o Wagner Moura... Pô, fiquei curioso agora. Era o trabalho do Mano Brown. E daí ficou o Seu Jorge. Mas só que assim, ó, mas independente disso que tu falou, o Marighella a avó do Marighella era escrava.
que veio escrava do segmento muçulmana. Ela veio lá para, acho que pro Nordeste, lá, Bahia. Não, e fez revolução. Tem até uma região específica que veio, né? E fez Parece mas era o negro. Era o negro. Não sei de onde. Era Agora a cor um pouquinho não vai mudar muito a cor, né? Não. Muda. Ele era bem assim, tu não viu no documentário? Ele era bem que assim, ó, só que o Marighella foi branco, agora vou discutir um pouco, discordar, porque ele foi muito... Assim, o Machado de Assis, hoje tu olha, é quase branco. São fotos. Eles querem clarear o personagem. Não, eles são fotos, eu vi. São fotos reais dele. É a minha percepção sobre ele. Tá, mas assim, ó, eu acho que a questão de ter escurecido ele não... Não, porque muita coisa é preto e branco daquilo lá. Sim, mas e daí fica mais fácil mas deixar o cara branco. É verdade. Ele foi esclarecido. A maioria das filmagens que tem, fotos que tem nesse documentário, são preto e branco. Mas independente disso aí, é uma discussão. Não, foi legal, bacana que foi lá. Mas um lance que eu quero dizer, é que tu tava falando aí, a questão dessa visão histórica, que o povo esquece muito rápido as coisas, né? Exatamente, tu vê, num recorte de uma fotografia de 50 anos da nossa história, quem está hoje vivendo a vida, né, que é a mesma galera, né? Tu não consegue ter uma unidade, tu não consegue ter da onde eu vim para onde eu vou. Não tem. Né? Tu fala para alguma pessoa, agora assim, né, não quero aquele papo, quanto mais velho, mais tu quer se aparecer para mostrar que é velho. Não, é só tu estudar que tu vê também, ou tu tem acesso à informação. Não é só estudar, estudado. Pior é isso, é estudado. Entendeu? Mas a galera acha que isso é só para ganhar ponto na faculdade. Tu foi treinado para isso. O cerne é esse. É que a faculdade, ela gera um formando... Não, a escola. A escola em geral, mas tudo com capacidade técnica para servir o capitalismo. A escola é uma produção capitalista para gerar emprego, para gerar funcionários. Por isso esse negócio de ter nota, existir nota, eu acho equivocado para as primeiras séries. Não pode ter nota. Quem tem que fazer o trabalho dele é o professor, para sentir se aquele aluno tem a competência para passar para o próximo nível. Agora voltando aqui com o Paulo Freire. Paulo Freire, ele foi um educador. Vou falar um pouquinho de Paulo Freire, a gente vai falar de Paulo Freire, contar a história dele aqui em 3 minutos. Serve mais um chá. Paulo Freire, ele foi um cara que... Pega mais lá. Num Brasil que estava adentrando numa ditadura, Paulo Freire foi para uma cidadezinha lá do interior e fizeram uma propaganda que Paulo Freire fez uma revolução. Ele conseguia alfabetizar as pessoas em 20 dias. Só que antes de alfabetizar, começar, ele ia até o local e via o dialeto das pessoas, o que era importante para ela. Antes ele não organizava uma aula lá no gabinete. Primeiramente ele ia até o local, via a situação das pessoas e vinha e organizava a aula. Era um alfabetizador. E aí falaram, Paulo Freire fez uma revolução, alfabetizou 700 pessoas lá em Mogi das Cruzes. Não era Mogi das Cruzes, mas era um nome lá no Nordeste. E daí o que aconteceu? Na Paraíba. O que aconteceu? Naquela época, as pessoas que eram analfabetos não votavam. E naquela cidade lá aumentou em quase 50% o número de pessoas alfabetizadas. E gerou novos eleitores. Aquilo que Paulo Freire fez foi contra o status quo. Os caras olharam, né, os coronel, para aí, tem mais gente votando. Agora o cara alfabetizou, o cara pode fazer a cabeça deles para votar contra mim. Resumindo, só para resumir, durante o período da ditadura, eu não vou dizer os números exatos, mas assim, ó, um pouquinho de gente foi alfabetizada. Durante a democracia, um montão de gente foi alfabetizada. Tem os números no Google para ver. O lance é o seguinte, que ditadura não gosta de pessoas alfabetizadas, que ditadura não gosta que as pessoas pensem. Em 20 não é só anos... ditadura. O mercado faz isso. É tudo pago. O Estado, ele... Olha só. Porque a escola é um segmento do capital. O que eu estou dizendo, qual é o objetivo do trabalhador de classe média, que eles se acham elite? Botar o seu filho na escola particular. Para ele entrar na federal, que é pública. Então, o que acontece? Mas independente disso, como a gente estava falando,
o status quo, assim, o que é posto é criar alunos, gerar formandos que estejam aptos para ir para o mercado de trabalho. E o que tu trabalha para quem? Exatamente. Capitalistas. Às vezes não. Tu trabalha para pessoas que servem o capitalismo. Por exemplo, o dono da vendinha da esquina, ele vai seguir a cartilha bonitinho, para tentar lucrar. Mas ele está trabalhando para o cara lá das commodities. Exatamente. Quem está trabalhando é o atacadista. E assim a coisa vai subindo na escada. Então eles vêm com seus tentáculos desde a origem que faz tu pensar naquilo, que tu faz parte daquilo. Entendeu? Tipo, todo mundo... Tá tão difícil conseguir emprego que daí agora alguém vai estar olhando esse vídeo e vai dizer assim, ó, então vou tirar teu emprego, vou tirar o emprego do cara que tá falando aqui, vou tirar o emprego de todo mundo. Vamos ver como é que tu vive sem ser o capitalismo. Essa é a lógica que ele quer que tu pense que a coisa funciona assim. Que o capitalismo é necessário. É a mesma coisa quando a escravidão... É mais do que isso, é uma covardia. Sim, quando foi abolida a escravidão, falaram assim, se acabar com a escravidão, o Brasil quebra. E pelo contrário, né, Fabiano? A escravidão acabou numa coisa meio declarada, assim, acabou a escravidão agora. E ela meio que continuou. Sim. Mudaram regras importantes, claro que mudaram. Mas eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo bem roots, tá? E que talvez pessoas alerta de gatilho, tá? Pessoas imigrantes de outros lugares, vários estados, para o sul, as rotas de imigração que existem entre São Paulo e interior, tem várias situações, tem pessoal que vai para o Paraguai e compra coisa, que parou de ir. Existem vários movimentos, não estou ofendendo ninguém, cada um tem faz o que quiser e a coisa tem que acontecer da forma natural, tá? Só que eu estou fazendo uma constatação e dando uma opinião sobre ela, tá? Existem situações em que, por exemplo, uma pessoa vai para um lugar turístico, tá? Vai trabalhar como camareiro, alguma coisa, cuidar ali, aí arranja um segundo emprego também ligado com o negócio de turismo. Daqui a pouco ela está morando, vivendo e se alimentando em troca de trabalho. O que é isso, gente? Opa! É escravidão? Escravidão. Porque a pessoa não tem tempo para fazer nada. Até com uma dívida no hotel, porque comeu um pouquinho a mais lá e o que ele trabalha não dá para pagar tudo que ele gastou no hotel. Até não isso. Talvez ele tenha um salário, ele receba mesmo. Os escravos também recebiam. Os escravos não morriam de fome. A pessoa tem que estar saudável para trabalhar. Sim. Mas é o que Mas ela vivia para trabalhar. Ela vivia para trabalhar. Ela não vive a vida dela. Ela vive como um boneco. É que eu digo, não tem senzala. Tu mora a senzala mudou de nome, agora é favela. A senzala é favela. Ninguém precisa bater mais em ninguém. É só impor condições tão ruins para a pessoa que ela não tem outra opção. Ou tu escolhe, hoje em dia assim, ó, ou tu escolhe ou tu escolhe a miséria ou a escravidão. Tu escolhe morrer de fome ou ser escravizado. O Brasil tem 522 anos. Teve 350, pelo menos, 350 de escravidão. Então, essa conta já dá pra ver. Ó, quem viveu a escravidão, conhece mais o Brasil do que nós. Sim. Bom, Leonardinho, estamos chegando a 43 minutos. Vem aqui, cachorrinho. Vamos marcar para fazer uma outra live, uma outra entrevista, uma hora. E vamos sim. Eu gosto do número 43, vamos encerrar por aqui então. Fechou então. Ô Fabiano, que papo massa, hein? Aqui, vamos fazer aqui, ó. Nave espacial! É nóis!